E aí pessoal, tudo bem? Aqui é Adriano. Vamos continuar a resolver as questões de matemática do concurso Especialista de Aeronáutica 2022.1. Vinheta. Vamos lá. Questão 53 diz: se 8 alunos do curso de formação de sargentos do EAR Especialista de Aeronáutica entrarão em uma única fila, de maneira que a única restrição seja de que o aluno mais alto fique no início da fila, então o número de formas diferentes de se fazer essa formação é: a gente tem aqui um grupo de 8 alunos, eles vão se organizar numa fila, certo? Então vão ter 8 posições, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 posições para esses alunos ocuparem, certo? Só que na primeira posição da fila vai estar o aluno que é mais alto em relação aos demais, certo? Então a gente vai considerar que existe um mais alto, que esse mais alto é único. Porque se, por exemplo, todos tivessem a mesma altura, não haveria uma posição preferencial. Tanto faz qualquer aluno ocupar qualquer posição, porque todas as posições seriam iguais, já que os alunos seriam iguais, tendo a mesma altura. Então, esse problema impõe que existe realmente um único aluno, que é o mais alto. Então, considerando essa situação, quais seriam as formas desses alunos se organizarem nessa fila? Sabendo que a primeira posição aqui é fixa, só essas demais, as 7 posições que restam, os alunos podem mudar a posição entre si, se rearranjar nessas posições aqui, certo? Então vamos supor que eu pegue um determinado aluno. Para essa segunda posição aqui, eu tenho 7 alunos disponíveis para ocupar essa segunda posição. Para a terceira posição, como já tem um aluno que ocupou essa posição e tem o mais alto ocupando aqui a primeira posição, eu tenho outros 6 alunos para ocupar essa posição aqui. Então, eu tenho 6 alunos para serem postos aqui. Sucessivamente, seguindo para esse raciocínio, só vão restar 5 alunos aqui, 4 alunos aqui, 3 alunos, 2 e o último aqui. Certo? Então, as formas possíveis de se organizar vai ser exatamente o produto, a multiplicação de todas essas possíveis posições aqui. 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2. Certo? Então, é uma forma de... é um cálculo simplesmente do arranjo dessas 7 posições aqui. Certo? Ou seja, 7 fatorial. Então a gente tem que simplesmente calcular isso aí. Então vamos calcular o 7 fatorial. 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2. Certo? 7 vezes 6, 42. 5 vezes 4, 20. E aqui 3 vezes 2, 6. Então, fazendo essa outra conta aqui, 42 vezes 20 é 42 vezes 2 é 84. 84, com 0 daqui, 840, vezes 6. Então, fazendo essa continha aqui, 840 vezes 6, 0, 6 vezes 4, 24, vai 2, 6 vezes 8, 30, 16, 24, 48, com 2, 50, certo? 5.040 possibilidades. Então, isso vai nos dar aqui como resposta a letra A. Ok? A questão 54 ela diz o seguinte: se o logaritmo de 2 é igual a 0,3 e o logaritmo de 3 é igual a 0,5, quanto vale o logaritmo dessa expressão aqui? Para isso a gente vai usar as propriedades dos logaritmos, que o logaritmo ele consegue transformar multiplicações e divisões em somas e subtrações. Então, usar essa propriedade aqui vai ser útil e fundamental para a gente conseguir transformar esses números aqui a partir desses valores dados, do logaritmo de 2 e do logaritmo de 3, certo? Então, o que eu tenho que fazer é expressar 0,0072 em termos de multiplicações e divisões envolvendo o 2 e o 3, mesma coisa com o 5. Então, quais são essas propriedades dos logaritmos? A propriedade que transforma a multiplicação A vezes B
numa soma, dá o log de A mais o log de B. Essa propriedade que transforma multiplicação em soma. A outra transforma uma divisão, A dividido por B, numa subtração. Vai virar logaritmo de A menos logaritmo de B. E a outra, que também vai ser útil aqui, que transforma uma potência numa multiplicação. O logaritmo, vou escrever aqui, o logaritmo de um número elevado a uma certa potência, elevado a k, vai ser k vezes o logaritmo de A. Certo? Usando essas três propriedades, logaritmo basicamente você conseguir lembrar dessas três propriedades aqui, você consegue desenvolver a grande maioria das questões de logaritmo. Certo? Então, usando isso aqui, por exemplo, no logaritmo de 0,0072. Quanto é 0,0072? Como é que a gente consegue expressar esse número aqui em termos de multiplicações e divisões envolvendo 2 e 3? Esse número aqui pode ser expresso como 72 dividido por 10 elevado a que potência? 1, 2, 3, 4. 4 casas depois da vírgula, 10 à quarta. Então, agora eu preciso de 72 expresso como multiplicação envolvendo 2 e 3. Para isso eu posso fatorar esse número 72. Se eu botar 72 e fatorar ele aqui, divide por 2, dá 36 por 2. Dá 18 por 2, dá 9. E aqui dá por 3 e por 3 de novo. Então, eu consigo expressar 72 como a multiplicação de 2 elevado a 1, 2, 3, 2 elevado ao cubo, e 3 multiplicado por ele mesmo, 3 ao quadrado. Então, esse número aqui é a mesma coisa que 2 elevado ao cubo vezes 3 ao quadrado, dividido por 10 à quarta. Okay? Então, agora eu calculo o logaritmo disso aqui, que é exatamente o logaritmo dessa expressão aqui. Então, o logaritmo procurado, que é o de 0,0072, vai ser igual ao logaritmo dessa expressão. 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado, dividido por 10 à quarta. Que é igual àquele. Esse logaritmo pode ser expresso como logaritmo de 2 ao cubo mais o logaritmo de 3 ao quadrado menos o logaritmo de 10 à quarta. Por que essa soma? Porque aqui tem uma multiplicação. E quando eu pego dois números que estão sendo multiplicados um pelo outro, eu transformo isso aqui na soma de dois logaritmos. O logaritmo desse número mais o logaritmo desse aqui. Logaritmo de 2 ao cubo mais o logaritmo de 3 ao quadrado. E mesma coisa, eu tenho esse número e embaixo tem 10 à quarta que está dividindo. Então, usa a subtração. Se eu tenho um número aqui, o A, e eu tenho o B aqui, é a mesma coisa que fazer o logaritmo de A menos o logaritmo de B, que é o 10 à quarta aqui. E agora eu vou usar essa outra propriedade, que é o logaritmo da potência. Isso aqui então pode ser expresso como 3 vezes o logaritmo de 2 mais 2 vezes o logaritmo de 3 menos 4 vezes o logaritmo de 10. Como a base dada é a base decimal, o logaritmo de 10 é 1. Porque é o logaritmo de 10 na base 10. Que é qual o número que eu coloco como potência de 10 para dar 10. É 1. Porque 10 elevado à primeira dá 10. Então esse número aqui vale 1. E aqui foram os valores dados. Esse número aqui é o 0,3 e esse aqui é o 0,5. Então essa expressão aqui fica 3 vezes 0,3, que dá 0,9.
Aqui dá 2 vezes 0,5, que dá 1, menos 4 vezes 1, que é 4. Então fica 1 menos 4 dá menos 3, menos 3 menos 2,1. Então isso aqui fica menos 2,1. Ok? É o primeiro número que a gente encontrou, que é esse logaritmo aqui. Então vamos deixar guardado aqui o logaritmo de 0,0072 é igual a menos 2,1, certo? Então a gente agora precisa obter o outro logaritmo lá, o logaritmo de 5. E como é que a gente faz nesse caso? O caso do logaritmo de 5, eu não consigo expressar o 5 como uma multiplicação ou divisão envolvendo 2 e 3. Porque quando eu fatoro 5, 5 é um número primo, ele não tem fatores. Certo? Eu não consigo dividir nem por 2 nem por 3. Mas o logaritmo de 5 é a mesma coisa que o logaritmo de 10 dividido por 2. 10 dividido por 2, 5. Então, isso aqui, usando essa propriedade aqui, o logaritmo da divisão é igual a diferença entre os logaritmos desses dois termos. Isso vai dar logaritmo de 10 menos o logaritmo de 2. Isso aqui é 1 e esse aqui é o valor dado, 0,3. Certo? Então, isso aqui vai ser simplesmente 1 menos 0,3, que dá 0,7. 0,7. Ok? E agora eu preciso da divisão desses dois logaritmos. A resposta, o resultado, vai ser o logaritmo de 0,0072, que é menos 2,1, dividido pelo logaritmo de 5, que é 0,7. 0,7. Se você perceber, esse número aqui é 3 vezes o número de baixo. 0,7 vezes 3 dá 2,1. Ou se você não conseguir, se a vírgula atrapalhar você multiplica por 10 em cima e embaixo. Esse número é a mesma coisa que menos 21 dividido por 7. Multiplicando por 10 aqui e por 10 aqui, sem alterar o resultado da divisão. Então, 21 dividido por 7 dá 3. Então, isso aqui dá menos 3. É a resposta que a gente está procurando. No gabarito corresponde à letra A. A questão 55 diz o seguinte: Pedro é um tenista profissional que vem treinando 120 saques por dia. Porém, a partir de amanhã, a cada dia de treino, ele fará 5 saques a mais que no dia anterior. Ou seja, ele vem treinando continuamente 120 saques por dia. Porém, em um determinado dia, ele resolve aprimorar sua técnica, adicionando 5 saques a cada dia de treino. Cada dia que se passa, ele adiciona 125 saques ao número de saques atual que ele vem fazendo, certo? Então, ele diz que se o objetivo de Pedro é alcançar o dia em que treinará 180 saques, ele conseguirá isso em que dia? No dia de treino, considerando hoje o primeiro dia. Então, ele vai adicionar 5 saques por dia, mas não de forma indeterminada. Ele vai fazer isso até obter os 180 saques por dia. Então, se ele diz que hoje é o primeiro dia, então, no dia de hoje, que é o primeiro dia, corresponde a 120 saques, certo? E a cada dia ele vai adicionando 5 saques, não é isso? Então, no segundo dia, ele já vai estar treinando aqui com 125 saques. No próximo dia, ele vai adicionar mais 5, até que num determinado dia, o 80º dia, ele vai treinar com 180 saques, certo? Então isso aqui é uma progressão aritmética, em que o primeiro termo, o A1, é o 120, e a razão é igual a 5, certo? Primeiro termo 120 e razão 5, certo?
E qual é a expressão para uma progressão aritmética? Para o enésimo termo da progressão, o termo n vai ser o primeiro termo mais n menos 1, o número de termos menos 1, vezes a razão, certo? Se por acaso você não souber de cor, é fácil de chegar nessa expressão, vendo que, por exemplo, o A2 é o primeiro termo mais a razão. Se você observar isso aqui é 2 menos 1 vezes a razão, certo? O A3 é o segundo termo mais a razão também, certo? E o A2 pode ser expresso em termos de A1. Vai ser A1 mais a razão, duas vezes a razão, que é a mesma coisa que A1 mais 3 menos 1 vezes a razão, o A3, não é isso? O 3 aparece aqui, menos 1 vezes a razão. Ou seja, o enésimo termo vai ser o primeiro termo, mais o número de termos menos 1 vezes a razão. A1, n menos 1 vezes a razão. Certo? Então, a gente só precisa fazer esse cálculo para determinar o n. Certo? Que é o AN é 180, que vai ser igual ao primeiro termo, que é 120, mais o número de termos que eu quero saber, menos 1, vezes a razão, que é 5. Certo? Eu posso fazer alguma simplificação aqui. Por exemplo, 180 é divisível, é 18 vezes 10, e aqui é 12 vezes 10, mais n menos 1 vezes 5. 5 corta aqui, dá 1, aqui fica 2, e aqui dividido por 5 também fica 2. Então vai ser 36, 18 vezes 2, 36, e aqui 12 vezes 2, 24, que eu passo para cá já subtraindo, fica menos 24, que é igual a n menos 1. 36 menos 24 dá 12. 12, 24, 36, que é igual a n menos 1, ou seja, o n tem que ser igual a 13. Ok? E o 13, o dia de número 13, 13º dia, corresponde à letra C. Na questão 56, uma empresa de produtos químicos tem o seguinte logotipo, composto por dois círculos concêntricos divididos em 6 setores circulares de 60 graus cada. Certo? Vamos fazer um esboço desse aqui. São dois círculos, um externo e um círculo interno. Círculos concêntricos, mesmo centro, e dividido em 6 setores circulares de 60 graus. Porque ele fala setores de 60 graus, porque 6 setores de 60 vai fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 vezes 6, 36, 360 graus, que vai cobrir toda a circunferência, certo? E ele tem um padrão esse padrão alternado aqui, em que essa figura é pintada assim, de forma alternadamente nos setores que foram determinados aqui por essa figura, certo? Se o raio do maior círculo medir 10 centímetros e o do menor medir 8 centímetros, toda a área rachurada em cinza vai mede o número x, π vezes π, centímetros quadrados. Ele quer saber que área é essa, certo? Isso aqui vai dar uma determinada área. Só que ele quer saber, vai ser um determinado valor vezes π centímetros quadrados, certo? Ele quer saber da área o valor de x que multiplica o π, certo? Então a resposta vai ser uma área que vai estar expressa em termos de π, certo? Então eu poderia simplesmente ir somando esses setores de forma individual, mas eu posso usar a simetria ao meu favor aqui. Por quê? Porque se você observar, por exemplo, no círculo interno, esses 3 setores
pintados são iguais aos 3 setores que não estão pintados. Então, eles vão pintar a metade da área interna. Então, essa área interna aqui, se eu for fazer uma equivalência em termos de área, essa área pintada é equivalente a pintar a metade do círculo interno. Esse círculo interno, esse aqui, metade dele está pintada. O círculo externo, a mesma coisa, esses setorzinhos, se eu pegar aqui, o círculo externo, e somar essas áreas rachuradas, são iguais às áreas que não estão pintadas. Ou seja, 3 partes pintadas e 3 não pintadas. Ou seja, 3 sextos estão pintados. Metade também dessa área externa também está pintada. Então eu posso fazer a metade disso aqui, essa metade superior e pintar, certo? Então, no final das contas, em termos de área, essa figura equivale a essa aqui, metade pintada e metade não pintada. Simplesmente eu quero saber qual é a área da metade de um círculo de raio 10 centímetros. Cadê? Isso. Esse raio aqui tem 10 centímetros. Então, a área do círculo vai ser igual a π vezes r ao quadrado. 10 ao cubo. 10 ao quadrado. Só que eu quero a metade dessa área. Então, vai ser isso aqui, dividido por 2. 10 ao quadrado dá 100, dividido por 2 vezes π. Isso aqui é 50 vezes π. Ou seja, o número que eu estou procurando, que é o que multiplica π, é o 50. Esse x aqui é igual a 50, que vai me dar a letra C. Bem fácil. É só lembrar, conseguir visualizar a simetria aqui, você não precisa se preocupar com esses setores individuais. É só observar que metade deles estão pintados tanto no círculo interno quanto no externo e que essa figura, em termos de área, equivale a essa figura aqui. A questão 57 diz o seguinte: a revolução de um triângulo equilátero de 6 cm de lado em torno de um de seus lados gera um sólido de volume igual a tanto π centímetros cúbicos. Ou seja, eu pego um triângulo equilátero e vou rotacionar e vai gerar um sólido chamado sólido de revolução e vou obter um determinado volume que a gente tem que descobrir agora, certo? Então, se eu pego um triângulo equilátero e faço ele rotacionar em torno de um dos seus lados, por exemplo, escolhendo esse lado aqui e faço ele rodar aqui, ele vai me gerar um sólido de revolução. Que sólido é esse? Ele vai rodar aqui e vai rodar e vai me gerar uma figura semelhante a essa aqui que a gente está vendo assim, né? Vendo aqui desse lado, a gente vai ver isso, né? A gente vai ver um triângulo e outro triângulo. E aqui uma determinada aresta. Se eu observar aqui de cima dessa quinazinha aqui, olhar por aqui mais ou menos, eu vou observar algo circular, né? Eu vou observar algo assim, que tem um centro aqui, e eu vejo uma figura circular, é um sólido de revolução que ele tem esse perfil circular. E que sólido é esse? Que sólido a gente obtém aqui? Isso aqui é um cone, certo? É um cone, certo? Esse conezinho aqui. Só que esse cone está colado embaixo com outro cone. Aqui é como se fossem 2 cones colados pela base, certo? Então a gente precisa saber, na verdade, o volume desses 2 cones, a soma do volume de 2 cones, certo? O volume procurado vai ser igual ao volume, 2 vezes o volume de um cone, certo? E qual é o volume do cone? É igual a 1/3 da área da base vezes a altura. E quem é a área da base e quem é a altura, certo? Se eu observar esse cone aqui,
vamos olhar para cá. Esse cone aqui, ele vai ter uma determinada altura, ok? E aqui vai ter um raio R, certo? E vai ter a altura e o raio. Com o raio a gente determina a área dessa base e a altura é essa altura aqui. Então a gente tem que extrair esses dados de raio e altura a partir do triângulo equilátero dado. Então se eu tenho um triângulo equilátero que ele gira em torno desse eixo, quando eu fizer isso aqui, ele vai ter essa medida aqui, vai corresponder ao raio, que é esse raio que está aqui, ó. Quando eu rotacionar, ele vai rotacionar aqui, e essa medida aqui é o raio, certo? E a altura é essa medida daqui para aqui. Essa aqui é a altura do cone que eu estou querendo calcular o volume, certo? Então boto aqui, esse ângulo aqui é um ângulo reto, e esse ângulo aqui é um ângulo de 60 graus, certo? Eu também tenho aqui o lado é de 6 centímetros, então eu consigo determinar tanto o raio, uma relação trigonométrica aqui, e a altura, esse H aqui, é simplesmente a metade da medida desse lado aqui, porque esse aqui é equilátero e divide igualmente esses dois lados. Então essa altura vai ser de 3 centímetros, certo? Então já tem a altura. Que é esse raio da base? O raio da base, se eu fizer a relação entre o raio da base e a hipotenusa desse triângulo, que corresponde a essa medida aqui do lado de 6 centímetros, então eu tenho uma relação de seno, o seno de 60 graus, certo? Medida do lado, cateto oposto, dividido pela hipotenusa, é igual ao seno desse ângulo de 60 graus, que é igual a raiz de 3 sobre 2. Então, o raio sobre 6 é igual a raiz de 3 sobre 2. Ou seja, o raio é 6 vezes raiz de 3 dividido por 2, que dá 3 raiz de 3, certo? Centímetros. Então, eu tenho o raio e o H. Então, já tem o volume do cone, que é um terço da área da base vezes a altura. Então, preciso saber quem é essa área da base. A área da base vai ser a área de um círculo. A área de um círculo de raio R, certo? Então vai ser π vezes o R ao quadrado. E o R é esse 3 raiz de 3. π vezes 3 raiz de 3 ao quadrado, certo? Quando eu levar ao quadrado, eu tenho que 3 elevado ao quadrado é 9, e a raiz de 3 ao quadrado é 3. 9 vezes 3, que dá 27. Então aqui vai dar 27 π centímetros quadrados. É a área da base. Eu tenho a altura também, que é 3. Tenho aqui as duas medidas que eu preciso. E agora eu vou determinar o volume procurado. Esse volume vai ser 2 vezes a área da base, 27 π, vezes a altura, 3. Só que é um terço nesse. O volume do cone é um terço disso. Então aqui é dividido por 3. Um terço da área da base vezes a altura. Quando eu fizer isso aqui, esse 3 cancela com esse 3. Então vai ser 2 vezes 27, que vai dar 54 π centímetros cúbicos. Certo? Como eu quero saber, na verdade, o número que multiplica o π, que é esse aqui, 54, vai me dar como resposta a letra A. Ok? Pronto, pessoal. Por hoje é isso. A parte 3, em breve eu vou liberar aí para vocês. Então, fiquem ligados. Até a próxima.